Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja convosco, amém? Aqui estamos mais uma vez no nosso culto de meio de semana, de quarta-feira, aqui no gabinete pastoral da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Sejam muito bem-vindos todos vocês para esta live e nós estaremos estudando a Palavra de Deus, como sempre temos feito aqui todas as quartas-feiras. Desde já também quero pedir as suas orações, porque no próximo domingo nós estaremos reiniciando as nossas atividades no templo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Lembrando que nós vamos ter apenas 30% da capacidade para receber a todos, então vamos continuar também filmando e fazendo os cultos online. E peço que vocês estejam orando para que a gente consiga passar esta fase de adaptação. Tenho certeza que muito em breve tudo isso vai passar e vamos poder estar juntos novamente, emboladinhos dentro do templo, abraçando um ao outro e celebrando o nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a focar naquilo que Deus quer falar ao seu coração. E nesta noite nós vamos estudar sobre a nossa família. Como está a sua família nesse período de pandemia? Como você está vivenciando os seus relacionamentos familiares? Pense nisso. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por o dia que se passou. Muito obrigado a Deus pela semana que nós estamos vivendo. Obrigado porque as tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, que o Senhor é um Deus amoroso, bondoso. Tu és o Deus de restauração. Tu és o Deus de graça, de misericórdia e de bondade. Nós te amamos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem tido cuidado com a história da igreja neste planeta tão abalado e tão sofrido. Pedimos a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe agora cada família, ó Deus, aqui presente nesta live. Ó Deus, o Senhor conhece o que cada marido está enfrentando, cada esposa está enfrentando. Ó Deus, o Senhor sabe que os filhos estão passando, os pais. Senhor, tenha misericórdia das famílias. Pai, eu clamo ao Senhor que tudo que iremos estudar nessa noite seja tão somente para a glória do Teu nome e para a edificação de nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a Igreja Batista Ágape de Taubaté. Abençoe cada internauta, cada irmão, cada irmã aqui neste momento, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida, que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Esse é um texto muito forte quando se fala de família, e eu quero desde já colocar diante de você esse texto para que você possa estudar comigo. E peço que você esteja focado naquilo que Deus tenha falado ao teu coração através do estudo da Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, é um texto muito importante de uma história que acontece com Davi, o grande rei Davi. Diz assim 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Vamos parar por aqui. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. É interessante observar o contexto desse texto, que quando Saul começou a perseguir Davi,
Davi acabou precisando da ajuda dos inimigos, do povo filisteu. E quando a gente olha para o texto sagrado, a gente descobre que o rei Aquis, rei filisteu, ele tinha dado esta cidade de Ziclag de presente para Davi. E Ziclag era uma cidade ao sul de Judá. E pasmem meus irmãos, você sabe o que significa o nome Ziclag? O texto Ziclag, quando você olha na Bíblia, no hebraico, significa sinuoso, torto ou fazendo curvas. Olha só que interessante, sinuoso, torto ou fazendo curvas. Este é o significado de Ziclag. E eu fiquei olhando para esse texto e olhando o significado de Ziclag e comecei a entender que era um presente de um rei filisteu, o rei Aquis, um rei inimigo, que ele deu de presente a Davi. E eu fiquei pensando ao ler esse texto, é isso que dá receber um presente do inimigo, né? Inimigo vai querer dar alguma coisa boa para alguém, dar uma cidade que tem um nome de torta, né? Sinuosa, que tem várias curvas, ou seja, não é perfeito. Isso é um presente dado pelo inimigo. Mas, pois bem, era a cidade que Davi ficou como refúgio. E se você olhar no capítulo anterior, no capítulo 29, diz que Davi habitou ali talvez por em torno de 1 ano e 4 meses. É nessa cidade que Davi então consegue se estabelecer com seus homens de guerra e com as suas famílias. E nessa cidade, Davi também idealizou que a sua geração pudesse se fortificar ali. Ou seja, ali seria o seu quartel-general. Ziclag se tornou para Davi e seus homens um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar onde a sua família estaria o tempo todo e vivendo uma vida feliz. Por isso que quando eu olho para esse texto, de 1 Samuel capítulo 30, esse texto me chama muito a atenção. Porque esse texto me revela exatamente o que eu e você estamos fazendo com a nossa família. Aonde nós estamos levando a nossa família para viver. Será que nós também não estamos conduzindo a nossa família para Ziclag, um lugar sinuoso, um lugar torto, um lugar cheio de curvas? Será que hoje nós estamos achando que este é o melhor lugar para a nossa família se estabelecer? E às vezes não estamos percebendo que não estamos colocando a nossa família no lugar que é aprovado por Deus. Queridos, eu tenho uma certeza absoluta quando eu estudo a palavra de Deus, de que o maior problema da humanidade é o problema da família. A família que vai gerar todos os transtornos que nós vemos hoje em muitas pessoas, como também vai gerar todas as bênçãos, muitas famílias que são abençoadas e têm uma geração abençoada. É na família que eu e você passamos a maior experiência da nossa vida. E em toda a história da humanidade, nunca se teve uma área que mais destruísse o ser humano do que ver a sua família sendo destruída. Será que você ficaria em paz? Você poderia dormir em paz nessa noite, sabendo que o inimigo está destruindo a sua família? Meus queridos irmãos, na verdade, a nossa família deve ser considerada por nós como a nossa maior riqueza. E ao olhar para esse texto veterotestamentário, eu vejo aqui a luta, a determinação de Davi de conseguir a sua família de volta, de ver a sua família restaurada, de ver a família de todo o seu povo também segura e restaurada. E aqui você vê a história de um ataque cruel, a história que revela os amalequitas, homens que simplesmente invadiram aquele local no momento em que Davi e os seus guerreiros estavam em uma batalha. E aqui diz que os amalequitas tentaram de tudo para acabar com a paz de Davi, com a paz dos seus homens e com as suas famílias. E eu quero ressaltar com você, para quem conhece um pouco a história bíblica vai saber, mas talvez você não conheça e você pode saber nesse momento através desse estudo bíblico. Os amalequitas, eles eram um povo descendente de Esaú. E quem foi Esaú? Você está lembrado na Bíblia? Esaú era filho de Isaac e Esaú era irmão de Jacó. E vocês lembram que mais à frente Jacó vai ter o seu nome mudado por Deus? Qual o nome que Deus coloca em Jacó depois? Depois de ser chamado Jacó, ele passa a se chamar Israel. Então Esaú era irmão de Jacó, que mais tarde se torna Israel. Ou seja, Esaú que se torna o pai dos amalequitas.
Os amalequitas são descendentes de Esaú e Jacó é o pai da nação de Israel. Ou seja, o povo judeu vai sair da geração de Jacó. Vocês conseguem ver que coisa incrível, né? Os dois irmãos, suas gerações, gerando povos inimigos. Os amalequitas, eles então viviam na zona sul da terra prometida, lá perto do deserto do Sinai. Eles eram descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú, por isso falei que eram descendentes de Esaú. Só que a maldade dos amalequitas era tão grande, que Deus ordenou a destruição dos amalequitas. E quando o povo de Israel saiu do Egito, lá naquele período que eles viveram 400 anos, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto do Sinai. Mas se você observar o estudo bíblico, a Bíblia também nos ensina que pelo caminho, quando eles saem do Egito em direção àquele local perto do Sinai, os israelitas foram maltratados pelos amalequitas. Eles atacaram aqueles mais fracos que andavam devagar e tinham ficado para trás, estavam ainda seguindo o povo que estava indo em direção a estar perto do Monte Sinai. Vocês conseguem imaginar? Eles tiveram essa crueldade de atacar os mais velhos, as crianças, aqueles que tinham dificuldade de andar mais rápido, os que estavam fracos, talvez por doença, e eles atacaram aquele povo. Como que eles puderam fazer isso? Essa maldade dos amalequitas, quando eles estão no trajeto para ir para a terra prometida, desperta em Deus a ira de Deus. E aí Deus declara que o povo Amaleque, o povo amalequita, seria destruído. E você pode encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 ao verso 19. Então, os amalequitas eram inimigos cruéis de Israel. Eles queriam acabar de vez com o povo judeu, com o povo de Israel. E é por isso que eu quero pensar com vocês, a olhar a fúria deste inimigo, dos amalequitas, contra as famílias de Davi. Eu quero pensar exatamente no que o inimigo tem feito para atrapalhar e destruir a nossa família e como nós precisamos ter cuidado e como eu e você precisamos buscar a presença de Deus e ter muita sabedoria para lidar com a nossa família diante desses ataques cruéis. A minha pergunta que eu quero responder nesta noite é: o que fazer para não perder a nossa família? O que fazer para não perder a nossa família? Em primeiro lugar, eu vejo aqui nesse texto, a partir do versículo 1, que se nós não queremos perder a nossa família, é preciso que deixemos de priorizar o nosso dinheiro, deixemos de priorizar as nossas riquezas, os bens que nós possuímos. Nós temos que colocar isso de lado e priorizar a nossa família. Será que você tem priorizado mais o seu dinheiro, mais os seus bens do que a sua família? Olha o que diz no versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto, ou seja, foram cruéis com aquela cidade. E eles feriram aquela cidade. E eles queimaram aquela cidade a fogo, ou seja, destruíram aquela cidade. O que me chama a atenção aqui é que quando Davi chega e vê a sua cidade destruída, o seu refúgio destruído, ele não encontra ali a sua família e as famílias dos seus homens. Nessa parte eu vejo um Davi completamente abalado. Eu vejo um exército de Davi completamente fragilizado. Só que o que mais abalou o rei Davi não foi ver que os seus bens tinham sido saqueados e queimados e até mesmo levados. Na verdade, o que mais abalou Davi não foi ver a cidade destruída por completa, mas o que mais abalou o rei Davi nesse contexto foi ver que a sua família tinha sido levada embora. Meus queridos irmãos, eu fico pensando no que eu tenho visto em nossos dias, comparando com aquilo que Davi viveu. As pessoas hoje estão perdendo as suas famílias e não estão fazendo nada para recuperá-las. É exatamente isso. Muitas estão simplesmente trabalhando, simplesmente para manter a sua família nessa recessão, e esse trabalho acabou sendo dobrado. Para quem trabalha agora dando aula online, o seu trabalho é dobrado, e aí muitos têm que sair, outros vão de máscara, de luva, tendo que trabalhar, e por causa dessa pandemia, estão vivendo sufocados, trabalhando demais para manter a sua família. Só que tem um grande problema: o trabalho está sufocando, e a pessoa está ficando sem tempo, e não consegue mais dar atenção para a sua família.
E uma boa parte das pessoas hoje que estão trabalhando demais nessa pandemia não estão conseguindo dar tempo para a sua família. Não conseguem ter tempo para a sua família. Mas é engraçado que a pessoa tem tempo para fazer outras coisas nessa pandemia. Consegue ter tempo para ficar online e se divertir. Consegue ter tempo para jogar na internet nessa pandemia. Como que tem gente aproveitando esse momento, adquirindo mais produtos de internet, dobrando a capacidade da sua internet para poder jogar melhor, para poder usar para ver novos filmes, ou seja, consegue tempo para isso, consegue tempo até para ver reprise de jogo de futebol que você vê na televisão, jogo de 2014, 2015, e as pessoas estão ali vidradas, gritando gol de algo que já aconteceu. Tem tempo para isso. Tem tempo para ficar no WhatsApp, tem tempo para entrar no Instagram, tem tempo para entrar no Facebook, mas não consegue ter tempo para a sua família. Não consegue ter tempo para brincar, para rir, para se divertir com a sua família. Principalmente agora, nesse período de isolamento, é o momento que a família mais deveria estar junta, brincando, se divertindo e curtindo. Mas as pessoas não estão tendo tempo nem para orar, nem para ler a Bíblia em família. Não consegue tempo, muito menos para entrar numa live da igreja e participar do culto. Estão sempre ocupados e nesse horário estão fazendo muitas coisas. E o que o inimigo está fazendo nesse interim, nesse tempo? Ele rouba o tempo da família, ele rouba a atenção da família, ele rouba a paz da família, ele rouba a própria família. Meus queridos irmãos, é isso que acontece com muitas famílias em nossos dias. Porque estão priorizando tantas coisas, mas não têm priorizado o mais importante, que é a sua vida espiritual e a sua família. Isso porque as pessoas estão simplesmente vivendo desastres relacionais. Isso porque as pessoas nunca ficaram tanto tempo juntas dentro de casa por causa de um vírus como nós estamos vivendo agora no mundo inteiro, chamado pandemia do Covid-19. Quantas pessoas hoje que estão simplesmente agora paralisadas, preocupadas com o seu dinheiro, preocupadas com as contas que tem que pagar, preocupadas com seus investimentos, mas não estão preocupados na mesma medida com o seu relacionamento conjugal. Não estão preocupados na mesma medida com a vida dos seus filhos. Não estão preocupados na mesma medida para poder viver em paz uns com os outros e viver uma linda história de amor, mas estão preocupados com o seu dinheiro, estão preocupados em conseguir alguma coisa. Valorizam tanto os seus bens que não se preocupam nem com a igreja do Senhor nesse período da pandemia, e tem muita gente vivendo assim. E você deve conhecer alguém, e talvez você seja uma pessoa assim também. Davi ficou abatido. Não porque os seus bens foram levados, mas porque ele agora, chegando em casa de uma batalha, era a coisa que ele mais queria, ver suas esposas, seus filhos, poder abraçá-los, poder brincar com eles, contar como foi a batalha. E quando ele chegou, só viu uma cidade destruída, queimada, e não estava lá o seu patrimônio, que eram as suas esposas e os seus filhos. Basta lembrar aqui também que no contexto do Oriente Médio, principalmente nessa época, o homem poderia ter mais de uma esposa, então era comum isso para aquela região. Por isso Davi tinha mais de uma esposa. E você viu isso claramente no texto, conforme foi registrado. Então olha comigo o que diz no versículo 12 desse texto. Tinham levado cativo as mulheres, todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Pelo menos isso foi um alívio, porque não mataram ninguém. Tão somente levaram, ou seja, como cativos, e foram para o seu caminho. E olha o que diz no versículo 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Queridos, sempre quando eu leio esse texto, eu fico pensando nas emoções que Davi viveu nesse momento. Como é que um marido consegue ficar bem emocionalmente se ele está sabendo agora que a sua família está nas mãos do inimigo? Se coloca no lugar do Davi. Como é que a esposa pode se sentir bem se ela sabe que o seu marido está nas mãos do inimigo? Que esposa é essa que vai ficar bem sabendo que o seu marido está nas mãos do inimigo? Que marido ficaria feliz sabendo que a sua esposa e seus filhos estão nas mãos do inimigo? Como é que os pais podem ficar bem se sabem que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? Meus queridos irmãos,
Quando eu olho para isso e penso na nossa vida, eu vejo que é uma triste estatística que prova que muitos homens casados estão acessando sites pornográficos, principalmente nessa pandemia, porque diz que o índice aumentou. E a revista Isto É, do mês de março deste ano de 2020, disse exatamente que as assinaturas dos sites pornográficos dobraram de janeiro até abril. Vocês conseguem imaginar? Para que as assinaturas dobrarem? Para que as pessoas terem tanto acesso à imoralidade assim? Como está o relacionamento das famílias? Vocês conseguem ver como o inimigo está acossando das famílias nesse período de pandemia? Nessa pandemia, muitas famílias estão prisioneiras de uma relação de intrigas, de falta de paciência, de impureza e de infidelidade. Eu começo a olhar o índice de infidelidade e vejo que nesse período de isolamento, muitas famílias estão experimentando agora a ausência de carinho no casamento e acabam procurando o carinho em sites pornográficos. Vocês conseguem entender o que é abrir um portal para o inimigo entrar na sua casa por meio desses sites? Muitas pessoas que estão agora sendo prisioneiras desta vida imoral e suja diante de Deus. Como uma família assim vai sobreviver? Como vai haver paz nesta família, se ela está presa às coisas dessa terra, aos bens dessa terra, aos prazeres dessa terra? Se a família está se perdendo e aí simplesmente a pessoa, ao invés de investir na família, ele prefere investir em seus bens e em seus prazeres. A pergunta que eu faço para você, mediante ao estudo desse texto é: o que é mais importante para a sua família hoje? O que é mais importante? Os bens? Os prazeres? O que é mais importante para a sua família hoje? A faculdade que você faz? Os projetos de vida que você faz? Ou será que a sua família, as pessoas dentro da sua casa, que são mais importantes para você? Queridos, a vida passa com muita rapidez. Será que diante desse esgotamento que você está vivendo na pandemia, nos seus relacionamentos, partir para um outro relacionamento, isso vai ser felicidade para a sua vida e para a sua geração? Você acha que isso vai trazer paz para a sua geração? Será que trabalhar mais é mais importante do que lutar pela sua família? Será que comprar aquela casa que você quer comprar é mais importante que o seu casamento? E eu vou além com você. Vocês sabem por que os amalequitas invadiram a cidade, refúgio de Davi, chamado Ziclag? Sabe por quê? Porque, para quem não sabe, nessa cidade refúgio de Davi, era uma cidade forte, protegida. Davi tinha ali um lugar de esperança e de segurança. E eles invadiram Ziclag exatamente porque Davi não estava cuidando da sua casa. Porque Davi estava muito mais preocupado em conquistar novos territórios, em ganhar mais recursos financeiros, do que ficar ali protegendo a sua família. Porque se Davi tivesse ficado ali protegendo a sua família, os amalequitas não tinham invadido Ziclag e não tinham levado cativo as suas famílias. Meus queridos irmãos, Davi estava muito mais preocupado naquele momento, quando ele saiu de Ziclag para batalhar, para conseguir ter mais honra, para conseguir conquistar mais espaço e o seu nome ser mais difundido. E o resultado é que o inimigo levou toda a sua família. O resultado é que o inimigo saqueou a sua cidade, o seu refúgio e a sua casa. Nesta noite, eu quero perguntar a cada um de vocês: o que é mais importante para a sua vida agora? Sua família ou seu dinheiro? Sua família ou são os seus amigos? Sua família ou os desejos que você tem? Cuidado com isso, porque o inimigo pode estar levando cativo a sua família porque você não tem priorizado a sua família. Cuidado, queridos, porque a Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo. Cuidado, queridos, porque você talvez não esteja valorizando a sua casa e talvez seja isso que tem feito a sua família ser levada para as mãos do inimigo e ser destruída. Então, queridos, antes que isso aconteça, você pode agora parar de priorizar outras coisas e voltar o seu foco para a sua família, para a sua geração. Você poderá talvez perder a sua família para sempre, se você não acordar nesta noite. E se isso acontecer, talvez você vai ter que se esforçar muito espiritualmente para conseguir ficar de pé, em saber que você priorizou tanto os seus sonhos, priorizou tanto o seu trabalho, priorizou tanto os seus recursos, que você nunca tinha tempo para a sua família. E aí você vai perder a sua família. E talvez vai ser tarde demais. E você só vai ter choro, porque você não valorizou
o presente de Deus na sua vida, a sua família. Será que você hoje pode dizer que a sua família é o seu refúgio, que a sua família é o seu lugar de descanso, de alegria, que a sua família é um lugar de esperança, de paz? E é na sua família que você recarrega as suas energias? Se a sua família não está assim, Deus quer restaurar a sua família nesta noite, mas Ele quer que comece por você o processo de restauração, que você priorize a sua família, ao invés de todas as coisas que este mundo tem oferecido. Davi não chorou por causa dos bens que foram saqueados. Davi estava abatido, porque o maior bem que ele tinha não estava ali, a sua família. A segunda lição que eu vejo nesse texto, eu entendo que se não queremos perder a nossa família, é preciso que tenhamos coragem para chorar pela nossa falha e pedir perdão. Você é uma pessoa que tem facilidade de pedir perdão? Ou você é uma pessoa que espera passar muito tempo para depois pedir perdão? Como é o seu coração? O seu coração é duro para você realmente reconhecer que você errou? Você tem essa sensibilidade de chorar diante de um erro que você cometeu? Principalmente diante da sua família? Olha o que vai acontecer com Davi no versículo 4. Vamos ver? Então Davi e o povo que se achava com ele, ou seja, o seu exército, alçaram a sua voz, ou seja, começaram a gritar e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: qual foi a última vez que você chorou reconhecendo que você errou diante da sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu erro no seu casamento? Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para sua esposa e dizer: eu errei com você? Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para o seu esposo e dizer: eu errei contra você, me perdoe? Qual foi a última vez que você chorou pela forma com que você lidou com seus filhos? Qual foi a última vez que você chorou pela forma que você respondeu aos seus pais e dizer: pai, mãe, me perdoem, eu errei com vocês, eu fui grosso, eu fui estúpido com vocês? Qual foi a última vez que você se sensibilizou, chegou ao ponto de chorar, até perder a voz de tanto chorar, de arrependimento pelo mal que você fez aos seus relacionamentos? Qual foi a última vez? Eu quero deixar claro aqui, queridos, que chorar aqui é sentimento de tristeza por uma perda. E por uma perda que a culpa foi daquela pessoa. Porque o chorar nesse texto era Davi reconhecendo que ele tinha falhado. Que ele não proporcionou segurança para a sua família, o seu bem maior. Era chorar reconhecendo que de fato ele falhou muito, pisou na bola. Era chorar reconhecendo que as atitudes dele dali para frente tinham que mudar. Queridos, Davi ele não chorou de uma vergonha, trancado dentro do quarto. Meu Deus, o que eu fiz? Não! Davi não chorou de uma forma acanhada ou escondida, pelo contrário, o texto é nítido em nos explicar que Davi chorou publicamente. E tem mais, não foi um choro melodramático como alguns fazem, né? Que a gente até brinca chamando choro de crocodilo, né? Lágrimas de crocodilo. Não foi o choro de uma pessoa que se sentia vítima de tudo que está acontecendo na sua casa. Tem muita gente chorando como vítima. Ai, comigo só me maltratam. E se faz de vítima o tempo todo, mas ela nunca vê que ela é a vilã da história. Mas sempre fica choramingando como vítima. Você conhece alguém assim? Davi não fez esse tipo de choro. Davi chorou pela sua culpa. Davi chorou porque ele entendeu que ele deixou a sua família cair nas mãos do inimigo. E tem mais. O choro de Davi durou até quando? O texto é claro em dizer que até não tem mais força para chorar. Ele já estava rouco de tanto chorar. Ele estava arrependido pelo que fez. Já não tinha mais lágrimas para sair. Sabe o que eu acho interessante quando eu vejo esse texto de Davi chorando pela sua família? Às vezes nós choramos diante daquilo que as pessoas fazem com a gente. Mas a gente não chora por aquilo que nós fazemos com as pessoas, principalmente dentro da nossa casa. Isso é muito complicado. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para destruição, você não se casou para separar. Aprenda a chorar pelos seus erros diante da sua família. Entenda que se você falhou, é tempo de você pedir perdão, jogar o seu orgulho por terra e dizer: me perdoe, eu amo vocês e eu não quero perder a minha família. E tenha certeza absoluta que Deus irá abençoar a sua geração, a sua família, pela sua atitude de humildade. Davi chorou ao suor
alçou a sua voz, chorou, não se preocupou com nada que as pessoas poderiam falar. Ele chorou porque ele reconheceu: eu falhei com a minha família, eu preciso recuperar a minha família. Chore, chore sim, peça perdão e creia que Deus é especialista em recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisto? Agora nós temos uma terceira lição. Se nós não queremos perder a nossa família, nós precisamos voltar a ter uma vida consagrada diante de Deus. Nós precisamos restaurar o nosso altar dentro de nossa casa. Olha o que diz no versículo 6. Davi chorou muito lá no versículo 4, estava triste. E agora diz que Davi muito se angustiou. Por quê? O que vai acontecer com Davi agora? Porque você lê no versículo 5, o povo falava em apedrejá-lo agora. Ou seja, agora todo mundo falou: Davi, a culpa é só sua. Já não bastava ele se sentir culpado pela sua família ser levado. Agora estavam dizendo: a culpa é sua. Porque a alma de todo o povo estava o quê? Em amargura, cada um por causa do seu dinheiro. É isso que diz o texto? O que causou amargura no coração do povo? Por causa dos seus filhos, suas filhas. E aí, o que vai acontecer com Davi? Olha o final do verso 6. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Meus queridos irmãos, Davi, depois de chorar, ele tem uma visão muito cruel. Aqueles homens que lutavam com ele queriam matá-lo. Olha que coisa incrível. Já não bastava ter que prantear a perda da sua família e das famílias dos seus homens de guerra, agora Davi sendo condenado pelos seus homens. Não bastava os seus inimigos estarem rindo da cara de Davi, de terem saqueado a sua casa. Agora os seus amigos de guerra voltaram-se contra Davi. E Davi se sente sozinho nesse momento. Meus irmãos, Davi já estava fragilizado. E o que mais Davi poderia esperar da sua vida nessa hora? Talvez Davi pudesse dizer: Deus, eu prefiro morrer. Perdi minha família. Perdi a confiança dos meus homens. Eles querem me matar. Eu quero morrer. Talvez Davi pudesse pensar: eu vou fugir daqui, eu vou embora desse lugar. Ou talvez Davi pudesse aceitar a depressão e viver naquele casulo da depressão, dizendo: pronto, a minha vida não tem mais sentido. Talvez ele pudesse até renunciar à sua posição de líder e dizer: eu não quero mais liderar vocês, eu não tenho dignidade para liderar vocês. Mas o que Davi fez? Diante de tamanha afronta, de tanta dor no coração, Davi não brigou com aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo. Davi era bom de briga, ele poderia ter enfrentado. Diz o texto que ele se reanimou de uma forma sobrenatural, extraordinária. Como que Davi se reanima? Ele busca aquele que poderia lhe dar saída para aquela angústia. Diz o texto que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele pôs a sua confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É nele que eu e você precisamos colocar a nossa confiança em todos os momentos. Quando a nossa família estiver vivendo a pior fase, nós temos que dizer: Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor tem a última palavra para a restauração da minha casa. Eu creio no Senhor, eu creio no seu poder. Davi fez isso. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Queridos, quando nós não encontramos saída, quando nós não encontramos uma resposta diante de tantas perguntas, quando nós não encontramos razão diante de tanto sofrimento, é aí que nós temos que entender que Davi agiu certo e temos que agir como Davi. Olhar para Deus, a nossa salvação, o nosso refúgio verdadeiro. Olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E só assim é que Deus poderá reanimar o nosso coração. Foi isso que Davi fez. Ele consultou ao Senhor. Gente, eu não entendo por que às vezes as pessoas param de ir à igreja quando os problemas aumentam na sua casa, na sua família. Eu não entendo. Deveria ser o momento que ela mais deveria buscar a presença de Deus. Muitas pessoas se esfriam diante das lutas da sua vida. Muitas pessoas preferem até mesmo abandonar a fé quando as coisas ficam complicadas para a sua família. Davi nos ensina a fazer diferente. Aonde que Davi vai na hora da sua angústia? O texto diz: ele vai à casa de Deus, ele consulta Deus, ele busca Deus em oração. Davi rasgou o coração diante de Deus. Ele disse: Deus, eu pisei na bola, eu falhei com a minha família, eu deixei a minha família ser levada pelo inimigo, mas aqui estou, Senhor, eu estou consultando a Ti, porque Tu és o Senhor, o Deus da minha salvação. Olha comigo o versículo 7, olha o que vai acontecer. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque:
Traze-me, peço-te a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor e disse: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. E Deus então responde Davi. O que Deus diz para ele? Persegue-a, porque de certo você alcançarás e tudo libertarás. Olha que resposta maravilhosa que Deus deu para Davi. Meus queridos irmãos, a vitória de uma família nunca será alcançada com brigas. A vitória de uma família nunca será alcançada com ameaças. Vou me separar, não aguento mais isso. Você nunca vai ter vitória no seu casamento assim. A vitória de uma família nunca será por meio de gritaria. Ou a vitória de uma família nunca se dará com um silêncio gelado. Ninguém fala com ninguém nessa casa. A vitória de uma família nunca vai ser com acusações pesadas. Sempre o outro tem culpa, você nunca assume a sua culpa. Sabe como você vai ter vitória na sua família? Sabe como você vai ganhar esta batalha? Com o seu joelho no chão, com a sua boca no chão, chorando perante Deus, com uma vida consagrada de oração, buscando aquele que tem poder no sobrenatural para nos salvar, para nos direcionar, para nos restaurar. Davi, ele podia ter odiado naquele momento o seu exército. Ele podia ter falado: agora eu não quero mais saber de vocês, vocês vão embora daqui, eu vou arrumar um outro exército para lutar comigo. Davi poderia ter dispensado todos aqueles que o afrontou, só que a Bíblia diz que Davi não fez isso, porque Davi entendeu que eles também estavam decepcionados, e Davi também entendeu que ele era culpado daquela situação estar assim. Na verdade, queridos, nós somos tendentes a fazer isso também. Se as pessoas nos repreendem por alguma coisa de errado que a gente faz, o que normalmente a gente reage quando a pessoa chama a nossa atenção? A gente se sente vítima, não vilã da história. Preste atenção nisso. Quando alguém te chama a atenção, você na mesma hora abaixa a cabeça e fala: puxa vida, que feio que eu fiz. Ou você fala: não, peraí, mas eu fiz isso também porque você fez aquilo. Ou seja, a pessoa sempre se justifica. Você conhece alguém assim? E a pessoa no final ela acha que está certo e quer convencer todo mundo que ela está certa. É aquela esposa que diz para o seu esposo: por favor, meu bem, larga a bebida está destruindo a sua vida, a bebida está destruindo o nosso casamento, a bebida está destruindo a nossa família. E aquele marido, ao invés de ficar grato com a sua esposa, pela atitude e preocupação dela com ele e com a família, ele fica com raiva dela. A esposa diz para o marido: olha, para de fumar, você está vendo que está todo mundo aqui com problema respiratório, isso vai fazer mal para você. E o marido fica com raiva dela, achando que ela está pegando no pé dele. Veja quando os pais chamam a atenção dos filhos diante de uma desobediência. Você vê um filho assim: pai e mãe, que maravilha. Pai e mãe, muito obrigado, pai e mãe. Vocês me alertaram porque eu era um filho muito desobediente. Ah, pai e mãe, eu quero dar um beijo em vocês. Muito obrigado pela chamada de atenção que vocês me deram. É isso que os filhos fazem. Se o pai ou a mãe chama a atenção de um filho desobediente, o que o filho e a filha costumam fazer? Eles fecham a cara, ficam chateados. Alguns ainda saem andando, chutando as coisas que estão pela frente com raiva, como se estivessem cheios da razão, ao invés de dizer: muito obrigado, pai, muito obrigado, mãe, eu estou aprendendo com vocês a ser obediente. Não é estranho isso? As pessoas não aceitam ser repreendidas. Um exemplo no meio eclesiástico da igreja: quando o pastor prega sobre imoralidade sexual, quando o pastor prega sobre perdão, quando o pastor prega de uma vida de santidade, tem muita gente que fala: o pastor só fica falando nisso o tempo todo, né? O pastor é muito santarrão. Se o pastor pregar que você precisa perdoar, a pessoa fala: o pastor vive no mundo da fantasia. Ele acha que é fácil perdoar uma pessoa, né? Ou seja, a pessoa está errada, ela ama uma briga, ela não se conserta, e ainda acha que está todo mundo errado, mas ela nunca está errada. Não é assim que acontece? Você não entende o ser humano dessa maneira também? Como o ser humano tem a capacidade de não aceitar uma repreensão? Gente, Davi poderia ter xingado todos os seus soldados. Davi poderia ter se justificado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Davi poderia ter falado com eles: olha, eu errei, eu reconheço, mas vocês também erraram. Vocês também estavam comigo lá. Por que vocês não ficaram então cuidando da família de vocês? Ele poderia ter falado isso? Poderia. Davi poderia ter falado: vocês também estão errados. Vocês também perderam a família porque vocês tiveram culpa também, não é só eu não. Davi poderia ou não poderia? Mas ele fez isso? Não, não fez isso. Davi simplesmente ele foi buscar a face de Deus. Gente, às vezes eu e você podemos fazer coisas assim.
Você culpa o seu cônjuge pela sua família estar do jeito que ela está. Fala a verdade. Você já não culpou sua esposa ou seu esposo pelo fato da sua família estar sendo a família que é hoje? Ou pelo casamento que está vivendo, a fase que ele está vivendo? Em algum momento você disse, olha, o meu casamento está ruim porque eu estou falhando. Dizer para o seu esposo ou para a sua esposa, olha, me perdoe, eu vou procurar melhorar. Normalmente não é isso que acontece. Você está vendo o seu casamento acabar e ao invés de se consagrar a Deus, você se afasta de Deus e pior, você culpa todo mundo por sua família estar vivendo esse momento de pesadelo. Você culpa o presidente da república, você culpa o prefeito, você culpa o governador, você culpa o pastor, culpa o familiar, culpa o seu passado de dor, culpa as suas decepções, todo mundo é culpado. E ao invés de você mudar e recomeçar, dizendo para Deus, Deus ajude-me a recomeçar, ajude-me, Deus, a fazer o que é certo. A pessoa se lança num casulo e fica ali, se matando. E pior, matando a sua família dia após dia. E muitas vezes a sua família está sendo destruída porque você tem vergonha de pedir ajuda e falar com a sua esposa, com o seu esposo, olha, nós precisamos buscar a presença de Deus. Às vezes o seu orgulho não deixa você fazer isso. Às vezes a sua família está caminhando cada dia mais a passos largos para a destruição. E você não se tocou que você precisa tomar uma postura emergencial urgente. Sabe o que Davi resolveu fazer? Davi resolveu fazer coisas incríveis. Ele foi buscar a face de Deus. Ele foi se humilhar perante Deus. Ele foi rasgar o coração na presença de Deus. Ele não foi na presença de Deus para acusar. Olha, Senhor, você viu esses homens me acusando, querendo me apedrejar. Deus joga um raio na cabeça deles. Você não vê Davi fazendo isso. Davi não foi lá para jogar a culpa em ninguém, ele foi para assumir a responsabilidade. Ele falou, Deus, eu sei que eu errei, agora me ajude, Deus, eu devo persegui-los, será que eu ainda vou conquistar a minha família de novo? Ele foi buscar a Deus, ele foi com uma oração sincera diante de Deus, e então Deus ouviu a oração de Davi instantaneamente, porque enquanto Davi perguntou, Deus já veio com a resposta. Meus irmãos, notem que a oração de Davi aqui foi composta de duas perguntas. Ele disse, Deus, eu devo ir atrás do inimigo? E Deus, se eu for, será que eu vou ter a minha família de volta? E o que Deus falou com ele? Vai atrás do inimigo e sim, você vai conquistar sua família de novo. Vai em frente, Davi. Davi buscou a presença de Deus. Você tem buscado a presença de Deus em todos os momentos da sua vida? Ou você apenas só tem buscado Deus de aparência, mas lá dentro você não consegue confiar que Deus realmente está no controle da sua história? Qual foi a última vez que você chorou no altar de Deus? Qual foi a última vez que a leitura da palavra de Deus queimou o seu coração? Qual foi a última vez que você sentiu vergonha de viver uma vida tão longe do Senhor e falar, Deus, aqui estou, transforma a minha vida, restaura a minha sorte, abençoe a minha família, eu estou disposto a mudar de vida a partir de hoje. Quero ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe melhor. Se você ainda não fez isso, faça isso agora em nome de Jesus. Ainda há esperança para a sua família. A sua família pode ser bendita nesta terra. E você ainda pode viver o melhor de Deus nesta terra ainda, com a sua família. Eu peço esta bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, se você assim deseja. Agora eu vou para a última lição. A última lição, eu entendo, se nós não queremos perder a nossa família, será preciso, preste atenção no que eu vou dizer, que não terceirizemos a restauração da nossa família. O que é terceirizar? É colocar na mão de outros aquilo que a gente poderia fazer. Olha a partir do verso 9 o que vai dizer a história. Partiu, pois, Davi, ele e quantos homens? 600 homens que estavam com ele ali, que choraram, queriam apedrejá-lo. Então Davi falou, gente, vamos lá, Deus mandou e disse que nós vamos ter a nossa família de volta. E foram. Chegaram ao ribeiro de Besor e ali pararam, para poder tomar uma água, para poder descansar. Mas aí ficaram os homens para trás. E perseguiu Davi, ele e 400 homens. Então preste atenção se você é bom de matemática aqui. Se ficaram alguns para trás, no versículo 10 fala que 400 homens continuam com Davi. Então o que diz agora na continuação do verso 10? Porque 200 homens ficaram.
por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Sabe o que eu acho interessante quando olho esse texto? Davi se recobrou diante de Deus com grande força, ânimo, com fé para buscar a sua família. Ele estava indo resgatar não só a sua família, mas a família dos seus homens. Agora diz que 200 homens param. Não estavam aguentando de tanto cansaço. A pergunta que eu sempre faço quando eu leio esse texto é: Davi também não estava cansado? Ou será que Davi era um super-homem daquela época? Ou será que Davi tomou algum energético naquele momento que ninguém conhecia, né? É claro que Davi estava cansado. Só que Davi amava por demais a sua família. Davi não queria terceirizar a restauração da sua casa. Sabe por quê? Ele poderia ter enviado o seu exército, que já era um exército imbatível, bem capacitado, para ir lá simplesmente invadir e pegar as suas famílias, enquanto Davi fica ali no riacho do Besor descansando. Ó, gente, eu sou o chefe aqui, então vão lá e pegam a família para mim. Eu quero que vocês tragam a minha família de volta. Eles tinham capacidade de guerra? Tinham, poderiam fazer? Poderia. Mas Davi não fez isso. Davi estava cansado, mas ele amava muito a sua família. É ele que falou diante de Deus: eu irei, eu estou esgotado, mas o Senhor renovará a minha força. Eu não vou permitir um minuto sequer ver a minha família nas mãos do inimigo. Gente, Davi confiava demais na promessa de Deus sobre a sua vida e sobre a sua geração. Davi, ele tinha falado que ele deveria reagir, ir atrás e procurar aonde estava a sua família. Irmãos, o que eu acho incrível é que Davi, ele não quis colocar simplesmente a sua responsabilidade para os outros fazerem. Era a responsabilidade dele ter a sua família de volta. E foi o que Davi fez. Ele não parou. Ele estava cansado, ele estava esgotado, mas ele se reanimou no Senhor. E a cada passo que ele ia, ele falava: Deus, aumenta a minha fé, aumenta a minha força. E Deus o abençoou. Meus irmãos, quando eu olho para essa história, eu vejo para muitas vidas nos nossos dias, para a minha, para a sua e para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos terceirizando a restauração da nossa família? Sabe quantas vezes nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando, ao invés de lutarmos por nossa família, nós estamos pedindo alguém para ir lá em nosso nome. Vai lá, conversa com a minha esposa, vê se ela melhora. Vai lá, conversa com o meu marido, vê se ele melhora, porque ele não muda. Vai lá, vê se conversa com meu pai e com a minha mãe, eles não conseguem mudar. A gente faz isso às vezes, nós estamos terceirizando a restauração da nossa casa. Eu e você, que temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família. É pedir a Deus para nos ajudar, não terceirizar a restauração. Muitas vezes fazemos isso quando nós falamos para as pessoas dos problemas da nossa casa. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas que falam para todo mundo o problema conjugal que ela tem. Queridos irmãos, queridas irmãs, se você tem um problema conjugal, isto é um assunto seu, da sua família. Isso é um assunto que tem que ser blindado entre vocês e Deus. E no máximo, um líder espiritual que tenha dignidade e caráter para ajudar vocês. É muito perigoso você expor a intimidade da sua vida familiar com outras pessoas, com colegas de trabalho, com colegas da sua roda de amizade, mandando pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você não pode expor ao ridículo a sua família. Os seus problemas conjugais é você e o seu esposo, você e sua esposa, vocês e Deus que precisam resolver com amor, com o coração quebrantado. Nunca se esqueça de que a intimidade familiar só cabe à família lidar e resolver. É por isso que muitas famílias acabam virando notícias públicas. Todo mundo sabe do problema daquela casa. Aquela pessoa passa assim: tá vendo aí? Eles vivem brigando, um gato e cachorro. Vira e mexe, se param, depois voltam de novo. É ridículo saber que existem famílias assim. Queridos irmãos, queridos amigos internautas, nunca terceirizem a restauração de suas casas. Assuma o seu compromisso. Reconheça onde você precisa mudar. E aí você vai ser abençoado por Deus, porque Deus te dará forças como Ele deu para Davi. Deus vai renovar as suas alegrias e energias para lidar com a sua família. Talvez hoje você se sinta como aqueles 200 soldados que desanimaram, que ficaram cansados, que ficaram lá esperando à beira do rio Davi buscar as suas famílias. E talvez hoje você esteja parando de lutar pelo seu casamento e você está dizendo: pastor, para mim chega. Meu casamento não tem mais jeito. Minha esposa não muda e nunca vai mudar. Você já decretou a falência dela. Você não acredita na ação sobrenatural de Deus. E mais, talvez você precise mudar ao falar com ela, ao lidar com ela. Guarde isso no seu coração. Comportamento
gera comportamento. Talvez ao lidar com seu esposo da mesma maneira também, você não está sabendo lidar com ele. E talvez seja por isso que você está cansado, você já está desistindo do seu casamento. Talvez seja por isso que você hoje esteja desistindo de lutar pela sua família. Você está entregando os pontos como aqueles 200 homens entregaram. Eu quero desafiar você agora, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, reanime o seu coração, não terceirizando os seus problemas, mas somente entregando todos eles nas mãos daquele que tem poder e pode te ajudar, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é aquele que entende perfeitamente o que você está sentindo. E é Ele quem tem poder para mudar a história da sua vida. Não desista da sua família. Não tenha medo, porque Jesus estará contigo. Não deixe mais um minuto sequer a sua família ficar nas mãos do inimigo. Davi foi cansado, exausto, mas ele lutou. E ele conseguiu pegar tudo de volta. Louvado seja o nome de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, queridos amigos internautas, talvez você esteja tão acostumado com o ataque do inimigo que hoje você já não quer lutar mais. Talvez você já foi mais crente ontem do que você é crente hoje, porque ontem você ainda tinha mais força, hoje você já não tem mais. Talvez você já foi mais comprometido com a Bíblia ontem do que hoje. Talvez você já amou muito mais o seu cônjuge ontem e hoje você já se desencantou com o seu cônjuge. Talvez você já respeitou a sua família muito mais antes do que você respeita hoje. Talvez você já amou seus filhos, ou talvez você já obedeceu os seus pais muito mais antes do que agora. Eu quero dizer para você que Deus permitiu você estar aqui nesta live, nesta noite. Porque Deus está te chamando para restaurar o seu compromisso com a sua família mais uma vez, caminhar mais uma milha e, em nome de Jesus Cristo, lutar para que a sua relação familiar volte como era antes, para que você nunca mais tenha a tristeza de ver o inimigo levando a sua família embora de você. Olha o que vai acontecer no final dessa história. No versículo 18 diz então que Davi salvou tudo quanto tomaram. Ou seja, tudo que os amalequitas levaram com eles, Davi tomou. Pegou de volta os seus bens, o seu dinheiro. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E olha o que diz o verso 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos, as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E aí você vai ver que Davi vai trazer ovelhas, vacas, Davi está levando todo o despojo, e chegando Davi, olha só o verso 21, que incrível, aos 200 homens que estavam ali de cansados, tomando uma água, debaixo de uma sombrinha, né? Olha só que incrível, Davi naquele exato momento poderia falar, vocês são uma cambada de preguiçosos, vocês desistiram da família de vocês, como pode, vocês não tiveram forças para prosseguir com a gente, para trazer a família de vocês? Davi não jogou na cara deles aquilo não. Diz o texto aqui que Davi simplesmente fez o quê? Davi trouxe para eles toda a sua família. E aí, Davi ainda vai saudá-los com a paz. Ele vai dizer, paz seja com vocês. Gente, a proposta de não desistir de nossa família sempre vai ser recompensada com a paz. Davi só sentiu essa paz e transmitiu essa paz porque ele entendeu que diante de tudo aquilo que ele viveu, se não fosse Deus na sua vida, ele não iria conseguir fazer aquilo. A paz só pode existir na família que tem um coração diante do altar de Jesus Cristo. Se Jesus for o Senhor da sua casa, vai haver paz na sua geração. Quem sabe nesta hora, existam famílias aqui nesta live que precisam parar de se preocupar em ter tanto dinheiro, em conquistar tantos bens. Quem sabe existem famílias aqui nesta live agora que precisam chorar mais pelos seus erros, uns perante os outros. Quem sabe existem famílias aqui nesta hora que precisam se consagrar diante de Deus e restaurar o altar diante do Senhor. E quem sabe esse seja o momento de você parar de terceirizar a resolução dos seus problemas. Parar de ficar falando para todo mundo os seus problemas. Fale para aquele que te entende. Fale para aquele que pode resolver os seus problemas. Fale para Jesus Cristo. Ele é seu amigo. Ele te entende. Ele te ama. Ele deu a vida dele por você naquela cruz. Ele sofreu aquela morte cruel e terrível por amor a você. Ele tem poder para mudar por completo a história da sua vida e da sua família. Esse é o momento que Deus está te dando. E por isso, nesta noite,
a sua família pode ser uma família bendita aqui na terra. É por isso que nessa noite eu quero orar pela sua família. É por isso que nessa noite eu quero convidar você e sua família a voltarem para o Senhor. Davi fez isso. Ele estava muito cansado. Ele estava abalado emocionalmente. Ele foi criticado, quase foi apedrejado. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não desistiu da sua família. Ele não aceitou a ideia de perder a sua família para os seus inimigos. Não deixe o inimigo continuar levando a sua família de você. Você pode fazer isso hoje. Dizer para Deus e orar agora dentro da sua casa, dizer: Satanás, aqui na minha casa você não tem mais poder nenhum, porque quem é Senhor da minha família é Jesus Cristo. Diga isso com autoridade e fale para o Senhor: Pai, eu quero consagrar a minha vida, o meu lar diante de Ti. Tenha plena certeza que a sua família viverá uma nova experiência nesta terra, experiência de paz, experiência de bênçãos, experiências incríveis, que a sua geração nunca mais se esquecerá daquilo que vai acontecer agora na sua casa. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu quero orar e pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Talvez você que está sendo levado pelo inimigo e você precisa voltar agora urgentemente à comunhão com o Senhor. Se você deseja fazer isso agora, feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer porque ainda há esperança para as famílias que estavam destruídas serem restauradas, famílias em que as pessoas não falavam a mesma língua e agora estão falando o mesmo idioma. Ó Deus, nós cremos que assim como o Senhor abençoou Davi, assim como o Senhor transformou a história, não só da família de Davi, mas das famílias de todos os homens que lutavam com ele, o Senhor, ó Deus, tem poder para restaurar cada família aqui nesta hora. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre cada internauta, sobre cada família. Ó Deus, talvez hajam famílias aqui que já desistiram, pessoas que já entregaram os pontos, pessoas que estão como aqueles 200 homens lá no rio de Besor, sentados, cansados, exaustos, entregando os pontos, não querendo mais lutar pela sua família. Senhor, em nome de Jesus, restaure a alegria dessas pessoas, restaure, ó Deus, esta família, e abençoe-as, ó Deus, para que eles possam ser, a partir desta noite, uma família bendita do Senhor na face da terra, e que a geração, ó Deus, dessas famílias sejam gerações benditas. Eu peço a bênção do Senhor, eu clamo ao Senhor, ó Deus, que toda ação do inimigo sobre essas famílias caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. E é no nome de Cristo, o Senhor da nossa vida, que nós oramos e clamamos a Ti, porque não queremos terceirizar a resolução da nossa família. Tudo está consagrado nas Tuas mãos e nós cremos no Teu milagre. Eu faço esta oração, Senhor, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que você possa viver ainda uma linda história de amor. Um grande abraço para vocês e tenha uma semana ricamente abençoada por Deus. Quero desde já lembrar o nosso recado: no próximo domingo nós estaremos aqui no Jardim Paulista, na rua Oswaldo de Andrade Junqueira, número 70, na Igreja Batista Ágape de Taubaté, adorando ao Senhor na Escola Bíblica Dominical. É claro que teremos um culto bem mais reduzido, de 9 até as 10 horas no máximo. E à noite, às 19 horas também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.